montados. Cada um com sua característica, mas estão montados. Um é um super time de 1 a 11 individualmente falando, o outro é um elenco muito mais equilibrado coletivamente falando, e aí você tem equipes como o Grêmio, que de novo está precisando se reinventar com o Renato Gaúcho, o Inter com um novo técnico, que eu não descarto nessa briga, o Atlético Mineiro com um novo técnico e reforços, o São Paulo com um novo técnico e reforços. Então você tem times em formação, diante de dois times que estão conquistando coisas por já estarem prontos. Então a vantagem deles é, nesse momento, um degrau, porque estão conquistando, estão jogando, estão prontos. Então é natural que essas outras equipes vão buscá-los ao longo da temporada. Então a vantagem hoje é de Palmeiras e Flamengo, mediante a esses times que a gente tem assim como os grandes adversários, mas que estão ainda nessa construção por alguns fatores, sejam por reforços chegando ou então por troca de técnico. E aí depende do tempo. O que a gente tem, na verdade, é um Big Two. E um batalhão sonhando em ser o que esses outros dois são. Sormani pediu a palavra aí. Fala, Sormani. Não, eu queria dizer primeiro que eu insisto no meu ponto de vista aqui, eu sei que eu sou voz solitária, eu acho que não tem Big Two coisa nenhuma. É um Big One. O Flamengo está acima dos demais. Vocês falam do elenco do Palmeiras ser melhor que o do Flamengo. Eu discordo. Eu até escalei aqui o Flamengo reserva. Hugo, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira e René. Thiago Maia, João Gomes e Hugo Moura. Michael, Pedro e Vitinho. Olha o elenco reserva ao time reserva do Palmeiras. Jailson, Mike, Kusevich, Alain e o Esteves. Se a gente colocar os moleques no time de cima, que é onde eles deveriam estar, o meio campo do time reserva ficaria Felipe Melo, Zé Gabriel e Lucas Lima. Veron, William e Scarpa. Vocês acham esse time melhor do que o time do Flamengo, que eu acabei de escalar? Eu não acho. Acho que tem mais, tem mais soluções. Eu acho que tem mais soluções. Eu acho que a comparação nem é essa. Coisa. Não é comparar time reserva com time reserva. Não. A gente tá falando de elenco. Comparar o desempenho, comparar o que foi a prática do final de semana. A prática do final de semana foi de um equilíbrio absurdo, só isso. Eu concordo, o jogo foi equilibrado. Eu concordo, foi um jogo equilibrado. Mas eu acho que o elenco do Flamengo é melhor que o do Palmeiras, gente. Porque, para mim, os dois times reservas se equivalem. E o time titular do Flamengo é muito melhor que o do Palmeiras. Então, é a minha opinião. Então, para mim, não tem Big Two. Para mim, é Big One. Big One é o Flamengo. E outra coisa, eu acho uma falta de respeito do Rogério Ceni com o Internacional. O time é vice-campeão brasileiro. Você tem que respeitar o vice-campeão brasileiro, gente. Como é que uma pessoa do gabarito, da qualidade, do cara que é técnico do Flamengo, uma personalidade do futebol moderno brasileiro, vem a público, monta um top 5 e não coloca o vice-campeão brasileiro? Eu acho, no mínimo, falta de respeito. O Internacional não chegou a ser vice-campeão brasileiro por acaso. Ele não foi na porta da CBF, bateu lá e falou assim, escuta, eu quero ser vice-campeão brasileiro. Não, foi no campo, jogando bola. Inclusive enfiou 5 no São Paulo, no queridinho São Paulo dele, dentro do Morumbi. Como é que ele não coloca o Internacional ali? Falta de respeito, no mínimo. Ou, eu não quero dizer de conhecimento. Você escolhe. O que você prefere? Falta de respeito ou falta de conhecimento? Não é possível, gente. Esse time do São Paulo não é melhor que o do Internacional. São Paulo é um time que está sendo montado. O que o São Paulo melhorou com a chegada de Orejuela, Benítez, Miranda, que a gente não sabe como é que tá, Éder, melhorou no quê? Contratou quem? De peso para chegar aí? Nossa, mudou a fila do pão. Aquele cara estava lá atrás, agora está lá na frente, ele furou todo mundo. Entendeu? Não mudou nada. Então eu discordo completamente. Num top 5, para mim, o São Paulo não entra. Entra o Internacional. Se você colocar um top 6, como disse o Pascoal, aí você pode colocar o São Paulo. O top 5, então, quem sabe? Só lembrar uma coisa, o Rogério Ceni, ele não fez um ranking. Você viu ali como estava na tela, ele citou, né, para ficar bem claro, né, para não criar uma injustiça.
O Rogério Ceni ele citou equipes para ele que vão brigar. Ele não colocou primeiro o Palmeiras. A gente que está colocando aqui, a gente tem todo o direito aqui. A gente tá ele ranqueia, aí sim que ficava ruim para ele. Exatamente. A gente está ranqueando aqui porque a gente está pegando ali o que ele falou e a gente está pensando aqui. Não, mas ele dá a entender que Palmeiras e Flamengo acima mais. Então. Olha lá. Gente, não aí é só no raciocínio dele, aí no raciocínio. Ele tá colocando depois. Aí no raciocínio dele, e esse é um ponto, ele esquece o Internacional. Esse é um fato. Né? Ele não ranqueou, ele citou. Não, na verdade, peraí, na verdade ele está falando assim, o Grêmio está se reforçando, Atlético Mineiro, São Paulo, me parece que ele está mais linkando quem está se reforçando do que dizendo que é o top dele. Não falou que esse é o top 5 dele, a gente é que deduziu a partir de 5 nomes que ele citou. Então quando ele fala estão se reforçando... O Inter tá no outros ali, né? O Inter tá no outros ali. Mas o Inter não entra na categoria estão se reforçando. Eu acho que esses 3 que ele linkou, ele estava pensando em movimentos de mercado. Dentro dessa frase aí que a gente colocou aí. O maior reforço do Inter estava fora, né? Que era o Guerreiro, que está se recuperando e está voltando ao time. Esse é o maior reforço do Inter. Ele fala assim, outros estão se reforçando, Atlético, São Paulo, Inter. Não faz sentido esse Inter, porque o Inter não está se reforçando. Mas por que ele não colocou o Internacional junto com o também a ver com... Sim, mas o Inter foi vice-campeão, professor. O Inter foi vice-campeão brasileiro. Então, já tem um time montado. Mas aí é uma outra história. Eu acho uma bola muito dividida. É a bola dividida entre o vice-campeão e talvez um time que ele ache que pode dar certo. Ele tem o direito de fazer essa opção. Eu mesmo bom lembrar. tenho certeza. Celso, é bom lembrar. O Campeonato Brasileiro, o Rogério Ceni ganha o Campeonato Brasileiro com o celular na mão, olhando o jogo do Internacional. Tudo bem, Sormani, mas o Rogério foi propriamente o campeão. O Rogério... 1 centímetro atrás, o campeão era o Inter, não era ele. Ele pode dizer que se o São Paulo não tivesse cedido 7 pontos, o campeão era o São Paulo, não era o Inter. O técnico não pode esquecer isso. Ele é o técnico do Flamengo. Como é que ele esquece? Ele fez uma opção. Ele fez uma opção entre um e outro. Eu não acho uma opção tão absurda assim. Acho o São Paulo um candidato a fazer barulho. Pelos movimentos, pelo que já era, pelo que é. Não é só porque o Inter foi vice-campeão brasileiro. Nós temos o dever de não esquecer. Entendeu? Só isso. Se ele esquecer e não é questão de esquecer. Eu não vou esquecer o Inter. Então, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que o Rogério fala. Eu tenho que analisar o que eu falo e, enfim, tento ser o mais prudente possível naquilo que eu analiso. O que eu analiso, pra mim, é que Internacional está no balaio. Inter, Atlético, São Paulo, Grêmio, são as 4 forças que estão hoje brigando pra entrar nesse rol de Palmeiras e Flamengo. Só isso. É questão de optar. Ele optou por um nome em vez do outro. E eu não acho um nome tão absurdo assim. É o São Paulo ou Inter mesmo. Não tem muito. Futebol brasileiro não tem essa variedade que a gente acha. O brasileiro não está entre os 5. Esses aí. Sormani, o Rogério é o técnico. O Rogério é o técnico campeão brasileiro. E a gente contesta, inclusive você. Ué. Sim. Exatamente. Então, por conta desse tipo e só porque o outro é vice tem que estar na lista dele? Só porque ele é vice, não. Porque ele é vice. Não é só porque. Porque é campeão, não. Porque é campeão. Gente. Ele é vice-campeão. Eu não acho. Se você fizer um top 5 de Libertadores hoje, você vai botar o Santos? Não. O Santos é o vice-campeão. Sim, mas o Santos é um time que tem problemas. O Internacional não tem problemas. E o campeonato... mais ou menos, né, Sormani? Pelo amor de Deus, o Santos perdeu jogadores, né? Mas peraí, o Santos perdeu jogadores importantes e não se reforçou, né? O Santos perdeu o treinador, ele perdeu o Veríssimo, perdeu agora o Sandri, o Raniel não volta, o Santos não volta. O Santos chegou na final da Libertadores por ser um campeonato mata-mata. Chegou. Cada um é uma situação, né? Ele mostrou robustez no trabalho dele. É um time sólido, bem montado. E chegou com a chance de ser campeão brasileiro. Mas não é um time disparado. O São Paulo também teve isso. O São Paulo teve 7 pontos na frente. Você pode fazer essa leitura. São Paulo teve o título na mão, mais que o Inter. Sim,
Sim. São Paulo hoje tem mais opções, concordo. O Inter é vice-campeão, gente. Eu não acho que a tabela seja tão determinante assim. Senão não precisa perguntar para o cara. Pega os últimos 5 lá e dá o top 5. Então, mas o professor, a gente tá falando... Você pergunta para ele, mas o fato dele não colocar me chama atenção. É o que eu tô falando. Se a gente passa... Vamos comprar um pão na padaria. Você entra na padaria, tá lá o pessoal ali comendo x-salada, tomando um refrigerante e uma cerveja. Os caras estão discutindo ali.